Paz do Senhor a todos. Glorificado e louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor a todos. Glorificado e louvado seja o nosso Deus maravilhoso por tudo aquilo que Ele nos tem feito, por tudo aquilo que Ele ainda nos fará. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos começando agora o programa Viver na Palavra da Igreja Cristã Deus é a Palavra. O foco do nosso programa são as revelações da Palavra de Deus, porque o próprio Senhor é a sua palavra. Deus é a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que só nos traz benefícios quando nós a obedecemos. E vamos à palavra de Deus, que é o melhor. E para o melhor, busque os melhores. Está lá em Marcos, capítulo 9, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. A respeito da transfiguração. O texto nos revela que no monte chamado da Transfiguração houve uma experiência extraordinária, uma experiência sem igual, um evento maravilhoso, onde o Senhor transfigurou-se diante de Pedro, Tiago e João. Com certeza foi um arrebatamento dos 4, porque apareceu Moisés e Elias falando com o Senhor. E os mortos não retornam à face da terra, como está lá em Jó 7 e Hebreus 9:27 também. Foi uma experiência extraordinária para se lembrar o resto da vida, para fortalecer a fé de qualquer um. Mas, novamente, que dentre os discípulos apenas Pedro, Tiago e João desfrutaram daquela bênção. Mas fica a questão, por que nestas horas o Senhor não levava a todos? Porque o Senhor sempre faz o melhor. Para fazer o melhor em horas especiais, leve os melhores, aqueles com mais fé, com mais discernimento e sabedoria, para que possam dar um testemunho fiel, um relato preciso e não distorcido, como os incrédulos costumam dar. Sedes imitadores de Cristo, dê oportunidades a todos, mas em momentos especiais esteja com os melhores, aqueles com mais santidade, aqueles com mais fé, com mais sabedoria. Lembre-se, a melhor companhia é a do Espírito Santo de Deus. Esteja onde estiver, garanta a presença do Espírito Santo de Deus. E nós temos que garantir a presença do Espírito Santo de Deus, tendo um relacionamento cada vez mais íntimo com Ele. Cada dia mais conversando com o Espírito Santo, sempre. Irmãos, será que nós poderíamos ser escolhidos por Jesus se não tivéssemos comunhão com o Espírito Santo? Será que o Senhor poderia nos escolher para nos mostrar coisas maravilhosas, assim como fez com Pedro, Tiago e João, se não tivéssemos a comunhão com o Espírito Santo de Deus? Tenha comunhão com o Senhor, tenha comunhão com o Espírito Santo e seja mais um escolhido por Jesus para que Ele possa demonstrar a graça
e o prazer e a alegria de conviver com Ele sempre. Amém. Vamos orar, irmãos, e agradecer ao Senhor? Pai amado, Pai querido, nós agradecemos, Senhor, este momento, agradecemos a Tua presença, a Tua direção, Pai amado, muito obrigado. Pai, que nós possamos dar um bom testemunho, que nós sejamos fiéis, Pai, quando falamos de Ti, de todos os acontecimentos que a Tua palavra tem nos proporcionado, Pai, que nós possamos ser pessoas escolhidas por Ti para estarmos nos círculos de oração, orando pelas pessoas, levando a Tua palavra, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, pedimos para que o Senhor nos escolha cada vez mais como servos Teus para levarmos, Pai, a Tua palavra, a revelação da Tua palavra, Senhor. E que todos os irmãos que estejam conosco sejam tocados para serem cada vez mais fiéis à Tua palavra, Senhor. Nós agradecemos, Pai, esse momento. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja cada vez mais nos guiando. No nome santo de Jesus nós agradecemos. Amém. Amém. Amém, irmãos. E eu convido a vocês para que fiquem conosco. Vamos assistir a mais uma mensagem que foi pregada na nossa igreja. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe, irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Gênesis 41, versículo 51 diz: E chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a minha angústia e de toda a casa de meu pai. Versículo 52 diz: E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer, me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, os dois segredos, as duas estratégias, as duas direções, as duas chaves que Deus deu a José, Ele colocou como registro, como um Ebenezer, vamos dizer assim, com o nome dos seus filhos. Manassés: Deus me fez esquecer das angústias, do trabalho, da dureza e de toda a casa de meu pai. Irmãos, esses eram os dois segredos de José do Egito, e ele colocou no nome dos filhos. Deus os fez esquecer, descartar todo o mal que fizeram a ele. Ele foi jogado num poço, ele foi vendido como escravo, foi jogado numa prisão, tudo injustamente, não blasfemou, não reclamou, e Deus o fez esquecer, descartar todo o mal que fizeram contra ele. E Deus o fez prosperar no lugar onde ele foi afligido, lá no Egito. Tudo porque ele não carregou mal diante
das situações. Entende? Ele descartou todo o mal que poderia haver nele. Ele esqueceu tudo com a ajuda de Deus. Irmãos, esse é um grande segredo para nós. Porque mágoas e ressentimentos travam a vida de qualquer uma pessoa. Então, se você quer crescer, se você quer prosperar como José, aprenda a esquecer o mal que te fizeram, o mal que você sofreu. Aprenda a esquecer tudo aquilo que aconteceu de ruim na sua vida. Não carregue isso na lembrança, não carregue isso no coração. Por isso que isso vai fazer um mal para você, vai fazer um mal para a sua saúde e vai fazer com que a mão de Deus não haja para que você prospere. Deus só fez o José prosperar porque ele esqueceu todo o mal que fizeram contra ele, porque ele limpou o seu coração, a sua mente, ele tirou toda a mágoa, ele tirou todo o rancor, ele esqueceu o passado ruim e Deus o fez prosperar. Então entendam, mágoas, rancores travam a vida das pessoas, porque impedem a ação de Deus. Enquanto Deus vê mágoa, rancor, raiva, desejo de vingança no seu coração, ao invés de ele te prosperar, ele vai te tratar, ele vai te dar oportunidades de tratamento, oportunidades de você perdoar, de você esquecer. O povo de Deus precisa aprender a esquecer certas coisas, coisas que trazem tristeza, coisas que trazem angústia, coisas que trazem um sentimento de revolta, de vingança. Esqueça coisas que traz tristeza ao seu coração, que traz melancolia, que traz depressão. Esqueça. Essa é a direção de Deus. Esquecer é perdoar. E quem não perdoa, Deus não perdoa. Entendam? Para que você colha perdão de Deus, você tem que semear perdão ao próximo. Então Deus fez prosperar José, porque ele usou dessa bênção, dessa estratégia. Ele esqueceu, ainda fez questão de colocar no nome, o registro no nome do filho, Manassés. Deus me fez esquecer de todas as aflições e injustiças que eu sofri ao longo da minha vida. Essa é a direção de Deus. Nós precisamos, irmãos, aprender a esquecer certas coisas. Coisas que só fazem mal, que só contaminam. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque serei misericordioso com as suas iniquidades. Deus vai ter misericórdia com iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Se você se arrepender e confessar ao Senhor, o Senhor perdoa a sua iniquidade e apaga. Não me lembrarei mais. Se você se arrepender, confessar ao Senhor, pedir perdão e perdoar, Deus vai apagar. Se você for de novo, oh, Senhor, aquele meu pecado de 1900, o Senhor vai falar: eu não me lembro. Está apagado. É isso, irmãos. Essa é a bênção da vida cristã. Não importa o que você fez no passado. O que importa para Deus é o que você está fazendo no presente e o que vai fazer no futuro. O passado pode ser um passado de pecados terríveis, mas se houver arrependimento e não guardar nada no seu coração, Deus vai apagar. Nossos pecados e iniquidades confessadas, arrependidas, Deus descarta, Ele apaga, não se lembra mais. Então arrependa-se e confesse seus pecados, que Deus os apagará. Se Deus não se lembra mais, por que você vai ficar se lembrando, irmão? Esqueça. E não só os seus pecados, os pecados de pessoas que cometeram contra você. Esqueça, irmão.
A sua luta não é contra pessoas. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. Perdoe as pessoas, mas combata o diabo. Com o diabo não tem acordo. Com o diabo é resistir até ele fugir. Irmãos, tem pessoas que ficam presas ao passado, passado ruim, e não avançam, não avançam. Irmão, Deus apagou tudo que Paulo fez contra a igreja. Imagine, irmãos, o Paulo perseguiu cristãos, o Paulo torturou cristãos, participou do apedrejamento de Estevão. Paulo era terrível, tinham medo dos cristãos, tinham pavor do Paulo. Mas Deus apagou todos os seus pecados quando ele se arrependeu, quando ele se converteu. O início foi quando ele caiu na estrada de Damasco. E Deus o usou, e foi uma das pessoas mais usadas por Deus. Escreveu 2/3 do Novo Testamento. Entendam, irmãos, Deus não trouxe à tona, Paulo, você fez isso, não. Ele apagou os pecados do Paulo, né? E fez o Paulo prosperar na obra do Senhor. Esqueça, irmão, descarte tudo aquilo que possa te entristecer. Isso é qualidade de vida, irmão. Uma lembrança que te traz tristeza, apaga da sua mente, repreenda, né? Uma experiência que traumatiza, irmãos, apaga da sua mente. Apaga, irmão. Não deixa criar nenhuma síndrome na sua vida. Ah, pastor, mas essa pessoa foi abusada na infância. Ela tem que apagar isso, irmãos. Ela tem que editar o filme da sua vida. O que é editar o filme da sua vida? Chegaram naquele trecho, ó, corto aqui e corto aqui, e não aconteceu isso. Está apagado. Porque se ela trouxer lembranças, ela vai ficar uma pessoa doente, pode se tornar uma pessoa psicótica, né? Uma pessoa esquizofrênica, porque não consegue esquecer um trauma do passado. O cristão precisa aprender a esquecer coisas ruins. Entenda, irmãos, o Senhor Jesus, ele, quando era ameaçado, ele descartava as ameaças. Herodes o ameaçou, ele falou, não, hoje eu continuo fazendo a obra. Bom, para cada ameaça do inimigo, há várias promessas de Deus. Lembre-se das promessas de Deus e esqueça as ameaças do inimigo. Ah, pastor, disseram que colocaram a minha boca, colocaram o meu nome na boca do sapo, fizeram um trabalho contra mim, lá no cemitério, lá na encruzilhada. Esqueça, irmão. Não dê atenção, não valorize, descarte toda essa porcaria, descarte, irmãos. Porque se você ficar com isso na cabeça, você não vai ter sossego, não vai ter descanso. Então, se você não esquecer, fala para o seu irmão do lado, se você não esquecer e não descartar, você vai se contaminar. Não deixe o inimigo contaminar a sua mente com coisas ruins do passado. Veja o que diz o apóstolo Paulo aqui em Filipenses 3,13, e ele tinha motivo para dizer isso. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A estratégia do Paulo: você só vai atingir o alvo, você só vai atingir a meta, se você esquecer o passado e avançar. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim. O Paulo cometeu coisas terríveis no passado. Podia ter até um complexo de culpa, mas ele aprendeu a esquecer tudo isso e prosseguir para o alvo. O que importa para Deus não é o seu passado. O que importa para Deus é o seu presente e o seu futuro.
Não deixe lembranças do passado te contaminar, te deprimir, te frear, te travar. Não deixe, irmãos. Quando o diabo quiser lembrar seu passado ruim, mostre para ele o futuro dele, futuro de derrota, em nome do Senhor Jesus. Entendam, examine e descarte tudo aquilo que possa travar. 1 Tessalonicenses 5:21, um dos versículos favoritos, diz assim: examinai tudo e retende o bem. Você só vai guardar o bem, irmãos. O que é mal, que traz tristeza, que traz angústia, nervosismo, revolta, sentimento de vingança, esqueça, irmão. Você só, irmãos, um dos maiores segredos para ter uma vida feliz e abençoada, próspera, está nesse versículo. Examinar, irmão. Não vai engolindo a torta direita, não. Examina, irmão. Ah, me disseram isso. Não vai aceitando, não. Examina, irmão. Examina tudo e guarde aquilo que é bom, né? Aquilo que concorda com a palavra de Deus, aquilo que traz o bem. E descarte as coisas ruins, irmãos. Analise tudo, né? Você tem que fazer como a cozinheira que vai fazer feijão, né? Ela coloca o feijão na mesa e vai tirando todas as sujeiras, tranqueiras, né, as farpas, e deixando o feijão. É isso que você tem que fazer com tudo que acontece na sua vida, irmão. Vai descartando coisas ruins. Não, isso eu não quero na minha mente. Isso me faz mal. Examine tudo, mas guarde apenas o que é bom, que traz o bem. Vida abençoada só é possível se nós aprendermos a esquecer e descartarmos muitas coisas. Porque o inimigo, ele quer nos contaminar a todo momento. Entendam, irmãos? Santificação é purificação. Santificação não é você ser santinho com aquele símbolo bonitinho, com aquela carinha triste, angelical, falando baixinho. Ser santo é andar de acordo com a palavra. É fazer aquilo que a palavra dirige. Irmãos, é matar a sua vontade, matar a sua carne e ficar com a vontade de Deus. Porque o mundo todo que te rodeia, que não é o povo da igreja, ele vai conspirar para te afastar de Deus, manipulado pelo inimigo. Ele vai conspirar para contaminar o seu coração. Ei, esse negócio de igreja não leva a sério, não. Ei, você não viu lá o outro pastor lá, envolvido em corrupção, nisso e aquilo? Ei, você vai na igreja, ei, vai dar dízimo para o pastor? Ei, você está sofrendo lavagem cerebral, hein? Tudo isso você vai ouvir, para te contaminar. Aqueles que são fracos vão falar: não, é verdade mesmo, aquele pastor lá, não sei não, viu? Não, mas está me faltando aqui, eu não vou dar dízimo não, né? Deixa a contaminação entrar, irmãos, e aí começa a desobedecer a palavra. Perde o direito às bênçãos, às promessas. E aí vem e aumenta as aflições. Irmão, por favor, se vocês conhecerem, me apresente um desviado feliz. Um desviado que esteja bem, liberto, próspero. Me mostra, me apresente. Não tem, irmão. Se desviou de Deus, da casa de Deus, se desviou de Deus, caiu na mão do inimigo. Não tem neutralidade. Ou você segue a Deus, ou você faz a vontade do inimigo. Não, diabo eu não quero. Mas se você não fizer a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do diabo. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volta para a igreja. Volta. Não importa o que aconteceu com você. Volte para a igreja. Volte. Volte para a comunhão com os irmãos. Esta é a vontade de Deus. Volte. O Senhor está voltando. E você não pode ser deixado para trás. Volte. Não importa a placa, o nome da igreja.
volte para a casa do Senhor. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai. Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assistem para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.